Boa noite. Vamos começar agora o 8º passo dos 12 passos. Gente, tá quase acabando e meu treinamento ainda tá na metade. Olha, esse final de semana ainda vou ter treinamento, final de semana inteiro. Pensa, semana que vem vocês terão novidades. Gente, é muito bom ter o retorno de vocês, saber que vocês estão gostando dos 12 passos. É uma coisa muito legal, porque assim, os 12 passos parece que ficavam restritos só ao pessoal que, né, só os alcoólicos anônimos praticamente, né? A gente não ouvia muito falar desses 12 passos. E agora ele está sendo colocado numa linguagem que todas as pessoas podem usar os 12 passos para melhorar a sua vida. Então, isso está sendo muito legal, eu estou gostando muito de aprender e estou compartilhando com vocês um pouquinho do que eu estou aprendendo, né? Então, esse final de semana eu vou ter mais aprendizado, vai ter mais treinamento do Vida Plena e eu vou passar para vocês semana que vem o que eu vou aprender, tá bom? Então, vamos lá? Vamos começar o 8º passo, mas sempre relembrando... Eu sou a Nara, eu sou uma filha amada de Deus, eu estou usando os 12 passos para melhorar a minha vida em vários aspectos, né? E você vai enumerar quais são os aspectos dos 12 passos que você está... Você vai enumerar os seus problemas que você está usando os 12 passos para melhorar, tá? Então, nunca se esqueçam disso. Quando você acordar, quando você se lembrar, sempre repita isso. Eu sou um filho amado do Pai, eu sou um filho legítimo de Deus. Lembrem-se disso, que isso é muito importante, isso dá identidade, de pertencimento. Eu pertenço ao meu rei, filho sou de Jesus. Então, isso é muito importante, a gente crer nisso, a gente saber que tem um Deus que está zelando por nós, que está cuidando de nós, e isso nos ajuda a ir bem na vida, a fazer bem as coisas. Eu não sei se eu lembro, né? Se vocês lembram que em um dos passos eu contei para vocês que meu amigo, ele tem uma fé, uma esperança, ele tem uma confiança tão grande. Não, vamos fazer isso, que Deus está com a gente, Deus vai abençoar a gente, isso vai dar certo, e dá certo mesmo. Por quê? Porque ele tem aquela fé inabalável de que Deus vai ajudar ele a conseguir as coisas, a fazer as coisas. Então, nós podemos ser assim também. A gente precisa começar a crer que Deus vai nos ajudar a conquistar aquilo que nós desejamos. Então, vamos colocar força nisso, vamos colocar fé nisso, confiança que Deus vai nos mostrar o caminho certo para que a gente consiga os nossos objetivos, tá bom? Então vamos lá. Aqui no 8º passo, vem falando uma coisa bem importante que a gente precisa fazer. Então vamos lá? Olha só que interessante. 8º passo. Faça uma relação de todas as pessoas que você prejudicou e se dispõe a reparar os danos causados. Não é fácil pedir desculpa, não é fácil admitir o erro, não é fácil ir lá e consertar, mas a gente precisa. Então vamos lá? Olha só. Este capítulo fala sobre a importância da obediência aos mandamentos de Deus. A lei do Senhor é uma lei de amor. Sua ênfase é o amor de Deus e o amor ao próximo. Embora amar a Deus sobre todas as coisas seja a primeira ênfase da sua lei, amar ao próximo não é menos importante. Afinal, quem não ama o ser humano, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Importante, hein? À luz dessa realidade, o 8º passo para a reabilitação nos fala sobre a relação com as outras pessoas, mais especificamente aquelas que prejudicamos, em razão de nossos maus hábitos. Reparar os prejuízos que causamos tem uma influência direta em nosso relacionamento com Deus, com os outros e com nós mesmos. Trata-se de um processo pelo qual mágoas são curadas e vínculos são restaurados. Um processo restaurador que viabiliza o perdão e a paz de espírito decorrente de uma consciência tranquila. O sentimento de vergonha, culpa e remorso também pode ser eliminado por meio de ações reparatórias.
Então, vamos ver aqui uma coisa que muita gente confunde. Gente, pedir perdão, pedir desculpa, não significa que você vai ficar amiguinho da pessoa que te prejudicou. Você vai liberar perdão, né? Você vai aceitar essa pessoa, mas você não precisa ficar, né, colocar ela como a sua melhor amiga. Não, deixa aquela pessoa. Tem um ditado que diz o seguinte: nunca volte atrás com quem tentou te destruir. Então, nós, como cristãos, nós podemos perdoar, tratar bem essa pessoa, mas essa pessoa não volta mais a ser uma pessoa que eu vá confiar sempre, entendeu? Então, a gente precisa delimitar isso. Tem muita gente que acha, eu vou perdoar e vou voltar ao ser o que era. Bem, se você der conta, se você conseguir, mas não é assim. É para a gente liberar perdão, é para a gente considerar a pessoa, ter compaixão da pessoa, né? Admitir que eu também erro, que a pessoa também pode ter errado, mas todos nós somos falhos, todos nós precisamos do perdão e precisamos dar perdão quando for solicitado. Então, isso não significa que eu vou voltar a ter a mesma amizade com a pessoa, a ter o mesmo relacionamento com a pessoa. Não, vai melhorar. Vai melhorar o relacionamento com a pessoa, mas não precisa voltar a ser o que era antes. Tá? Então, lembre-se sempre desse ditado: a gente nunca volta com quem tentou te destruir, mas a gente considera, a gente respeita, tá? E a gente tem um bom relacionamento. Não significa que vai ser o melhor relacionamento, tá bom? E aí, eu já falei isso aqui algumas vezes. Se todas as pessoas que me fizeram mal viessem, né, reparar o seu erro, eu ia ficar tão feliz. Gente, nossa, eu ia ganhar tanto dinheiro. Não é fácil não, viu? Você, né, ver os bandidos que nos assaltam, ver as pessoas que nos roubam o tempo, que nos roubam a alegria, que nos roubam tantas outras coisas que são também tão preciosas. Isso aqui é muito importante, tá? Então, vamos lá. Essas ações não brotarão do nada. Precisam ser o resultado de uma firme decisão de planejamento e esforço. Também significa mais do que simplesmente dizer que sentimos muito. Envolve uma disposição de restituir tanto quanto possível o que se pôs a perder. Então, assim, Nara, eu fiz errado, peguei dinheiro da pessoa, eu não tenho dinheiro agora, como é que eu faço isso? Você não tem dinheiro, mas você chega na pessoa e fala: olha, eu estou arrependido do que eu fiz, eu não posso te dar o dinheiro todo, ou eu não posso te dar nada do que eu peguei de você, mas eu estou aqui para te pedir perdão, para te pedir desculpa. Então, né, é a reparação que você pode dar nesse momento. Então, o 8º passo vem falando pra gente que a gente precisa limpar o nosso ser, o nosso coração, a nossa mente da culpa. E como é que eu me limpo da culpa? Pedindo desculpa. Então, eu peço desculpa e eu faço a reparação do erro, assim a culpa não vai mais me pegar. Assim, toda vez que a culpa vier bater na minha mente, eu falo assim: culpa, eu já fiz a minha parte, eu já pedi desculpa, eu já reparei o meu erro, eu não preciso de você mais. Então, a culpa é boa para nos mostrar o nosso erro, mas a partir do momento que você repara o erro e a culpa continua a aparecer, aí a gente precisa colocar essa culpa no lugar. Então, a culpa é boa para me mostrar o erro, mas depois que eu reconheci o erro, que eu pedi perdão e que eu reparei o erro, se a culpa vier novamente, aí a gente tem que falar: culpa, eu já fiz a minha parte, agora você tem que me deixar em paz. Então, é não dar mais ouvido à culpa. Então, os 12 passos, eles ajudam a gente nisso, a limpar nosso ser das coisas erradas, das coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Então, isso é muito importante para limpar a nossa mente, o nosso coração e deixar a gente limpo dessas coisas erradas que muitas vezes a gente pratica. Então, vamos lá. Primeira parte desse passo se desenvolve a partir do inventário que fizemos lá no 4º passo, daqueles erros que você listou. Veja quais deles envolvem outras pessoas, isto é, aquelas pessoas
que você prejudicou. Então, olha só, os 12 passos só falam sobre nós. O que eu fiz? Porque eu não tenho poder sobre as outras pessoas. Eu não tenho como fazer o fulano vir me pedir desculpa. Eu não tenho como fazer o fulano vir reparar as coisas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso reparar o que eu fiz. Eu posso te pedir desculpa pelo que eu fiz. E é isso que os 12 passos mostram pra gente. A autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu penso, como eu ajo. Então, é a minha responsabilidade ir atrás disso, resolver isso, tá? O outro, deixa o outro para lá. O outro é o outro. Eu sou eu e eu vou melhorar a minha vida, eu vou limpar a minha vida da culpa e dos meus erros, tá? Então, olha só. Tente se lembrar de todos quantos foram magoados e atingidos, direta ou indiretamente, pelas coisas nocivas que você praticou. Se a lista de pessoas ficar muito grande, em razão dos muitos desdobramentos das suas ações, procure priorizar aquelas que foram mais diretamente afetadas. Feito isso, ore a Deus pedindo vontade, capacidade e forças para ir atrás dessas pessoas, pedir perdão a elas e se dispor a reparar seus erros. Eu ainda estou nessa fase aqui, porque tem uma pessoa que ainda não consegui falar. Tanto eu quanto ela estamos correndo muito, estamos fazendo muita coisa, a gente está muito cheio e a gente não tem horário para a gente conversar. Falei para ela que eu precisava falar com ela, né? E ela falou: Nara, eu sei que você quer falar comigo, mas tá complicado. Esse começo de ano tá muito pesado. Eu falei pra ela: não tem problema, que do mesmo jeito que tá para você, tá para mim também. Então, gente, pedir a Deus, falar: Senhor, tem uma música que eu gosto muito, né? A música do Prisma, já velha, já antiga, que ela fala assim: dá-me o tempo e a hora e o que eu deverei dizer. Tenho paz no meu coração. Então, assim, Senhor, nos ajude, nos dê o tempo, nos dê a hora para falar a coisa certa, para fazer a coisa certa, para melhorar o meu ser, para melhorar a minha vida. Me dá o tempo e a hora que eu devo dizer com cada uma dessas pessoas, que eu preciso falar com cada uma dessas pessoas. Me dê o recurso disponível para reparar os meus erros, para reparar os danos que eu causei. Então, é a gente começar a orar e pedir para Deus ajudar a gente a limpar, a nos limpar de nossos pecados, de nossos erros, de nossos problemas, tá? E lembre-se, é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua santa vontade. E isso está em Filipenses 2,13. Tenha em mente que sem Cristo nada podeis fazer. Portanto, você pode todas as coisas naquele que o fortalece. Olha que bonito, gente. Olha quanto é importante a gente fazer a nossa parte. A gente tá lá, ó, fazendo tudo que a gente precisa. Confiar em Deus e seguir firme no caminho dos 12 passos, que quando a gente termina os 12 passos, a gente é uma nova pessoa. Gente, eu tenho uma amiga que ela estava me contando de ele foi padrinho de casamento dela e ele caiu no alcoolismo, caiu feio no alcoolismo. E ele não sai das salas dos 12 passos. Todos os dias ele vai para uma sala dos 12 passos. Porque todos os dias ele precisa dos 12 passos para não cair novamente. E eu costumo dizer, se os 12 passos ajudam o alcoolista a não cair mais no alcoolismo, o que os 12 passos não podem fazer por nós? O que os 12 passos não podem fazer dentro do meu coração, no meu cérebro, no meu dia a dia, na minha vida? Então, o que eu falei para vocês, quando a gente termina os 12 passos, a vida da gente muda, a vida da gente transforma, porque eu sou uma pessoa melhor, porque eu melhorei o meu redor, eu melhorei tudo que está em volta de mim. Então, isso é muito importante a gente fazer. Eu sei que é difícil pedir desculpa, ir atrás das pessoas que a gente fez mal, mas a gente precisa fazer isso, tá? Então, olha só.
É bem provável que você tenha dificuldades. Talvez algumas pessoas não te perdoem facilmente. Mesmo assim, não desista. Faça a sua parte, deixe o restante com Deus. Ele ajustará as coisas e, com o tempo, a restauração se tornará completa. Vocês se lembram que eu contei de uma amiga que fez uma coisa errada com uma cunhada e as filhas da cunhada ficaram muito chateadas com ela, pararam de falar com ela, e ela ficou muito desesperada, que ela não queria isso, ela sabia que ela errou, ela pediu desculpa, mas as meninas não queriam perdoar ela, né? E aí ela foi pedir desculpa e as meninas não quiseram perdoar. E aí ela orou bastante, pediu a Deus para ele ajudar, porque ela queria o perdão das sobrinhas. E aí um dia a sobrinha dela estava parada, quieta, num lugar, e ela viu, e ela foi lá falar com a sobrinha. A sobrinha até levou um susto quando viu ela. E a sobrinha falou assim: tia, eu estava esperando você vir falar comigo de novo. Agora eu já consigo te perdoar. Então, assim, a gente tem que entender isso também, tá? Que a pessoa tem o seu ritmo, a pessoa tem sua hora, né? Cada um tem seu momento, às vezes a gente assusta, às vezes a pessoa não tá esperando aquilo. Então, a gente tem que deixar a pessoa aí no ritmo dela também. E ter a certeza, eu tô fazendo a minha parte, a pessoa pode fazer a dela, como pode não fazer. O que importa é que eu estou resolvendo os meus problemas, eu estou indo atrás de resolver isso, de limpar a minha vida, de limpar minha consciência, de limpar o meu ser dos erros que eu cometi. Então, essa é a importância do 8º passo. E aí, olha só, além de uma consciência tranquila, a reconquista de uma boa reputação virá também com decorrência da sua disposição de reparar seus erros. Então, aqui vem para aquelas pessoas que têm má reputação, que as pessoas já não gostam, já olham assim, aquele ali é o salafrário, aquele ali engana as pessoas, aquele ali é o mentiroso. Então, quando você se dispõe a pedir desculpa para as pessoas com as quais você fez algo de errado, você fez algo de mal, até a sua reputação melhora, porque as pessoas falam assim: olha, ela fez tudo isso errado, mas ela pediu desculpa, né? Depois ela reparou o dano. Então, é como se passasse uma borracha em cima dos seus erros. E isso é muito bom. E olha, se errar é humano, ser capaz de reconhecer as suas faltas e buscar retificá-las é uma virtude que vem de Deus. Então, por isso a gente precisa orar bastante, a gente tem que pedir a Deus a sabedoria, o tempo, o horário e a força de Deus para que a gente possa ir atrás de dar essa solução para esses problemas, tá? Pode acontecer também, de alguma razão, não ser possível encontrar a pessoa afetada pelas suas ações danosas. Se esse for seu caso, resta-lhe pedir novamente perdão de Deus e mencionar a ele a sua intenção pela qual não pôde ser cumprida por circunstâncias que fogem ao seu controle. Depois disso, levante-se e siga em frente com a consciência limpa. E nunca se esqueça do mais importante: andar com Deus e obedecer a sua lei. Tá? Não haverá evidências de genuíno arrependimento a menos que ele promova uma reforma. Se confirmar o que foi prometido, devolver o que foi roubado, confessar os seus pecados e amar a Deus e ao próximo, o pecador pode estar certo de que passou da morte para a vida. Olha que importante, que interessante. Quando vamos a Cristo, mesmo sendo seres pecadores e cheios de erros, tornamo-nos participantes de sua graça perdoadora, e o amor brota em nosso coração. Os fardos tornam-se leves, pois o jugo que Cristo impõe é suave. O dever torna-se um deleite e o sacrifício um prazer. O caminho que antes parecia coberto de trevas torna-se iluminado pelo sol da justiça. O amoroso caráter de Cristo será visto em seus seguidores. Ele tinha alegria em fazer a vontade do Pai. O amor a Deus, o verdadeiro zelo por sua glória, era o poder controlador da vida de nosso Senhor. O amor embelezava e enobrecia as suas ações. O amor faz parte da natureza divina. O coração não consagrado não pode produzi-lo. O amor pode ser encontrado apenas no coração em que Jesus reina. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. No coração renovado pela graça divina, o amor é a motivação.
Ele modifica o caráter, controla a paixão, supera a inimizade e torna mais nobres as afeições. Esse amor ameniza os rigores da vida e exerce uma influência das mais positivas sobre todos que estiverem por perto. Olha só. Então, quando eu mudo, o mundo muda ao meu redor. Quando eu peço perdão, quando eu peço desculpa, eu mostro o amor de quem está controlando a minha vida, que é Deus. Quando eu faço a reconciliação com Deus e com o próximo, quando eu faço a restituição daquilo que eu tirei daquela pessoa, daquilo que eu fiz com aquela pessoa, o amor de Deus inunda meu ser, inunda o ser das pessoas que estão em volta de mim, e todas essas pessoas começam a ter uma influência positiva por causa desse meu ato. Olha o quanto é importante. Eu vou mudar não só a mim mesma, mas também as pessoas ao meu redor. Todos ao meu redor vão ficar mais positivos porque eu fiz a vontade de Deus. Olha como é importante, muito importante esse passo. Há 2 erros que os filhos de Deus, em particular, precisam especialmente evitar. O primeiro já mencionado é o de se reportar às próprias obras e confiar naquilo que podem realizar para ficar em harmonia com Deus. Então, olha, eu, de mim, nada posso fazer. Mas eu posso tudo naquele que me fortalece. Então, eu tenho que ter essa certeza. Eu não sou nada sem Jesus. Cristo é tudo para mim. Então, eu por mim mesma, eu não faço nada bom. Eu não faço nada correto, eu não faço nada certo. Mas, com o poder de Deus na minha vida, eu consigo alcançar os meus objetivos. Eu consigo ir além, eu consigo mudar o meu ser pecaminoso e eu consigo mudar a positividade em volta de mim. Então, tudo isso eu consigo por quê? Porque o amor de Cristo nos constrange a fazer a vontade dele. E com isso, eu mudo e todos em minha volta mudam também. Olha como é importante. Agora, o erro oposto, e não menos perigoso, é acreditar que Cristo isenta a pessoa de guardar a lei de Deus, e supondo que somente pela fé nos tornamos participantes da graça de Cristo, acreditar que nossas obras nada têm a ver com a nossa redenção. Então pronto, eu amo a Deus, e eu vou ser salvo e eu vou para o céu. Pronto, acabou. Não preciso fazer nada. Posso errar, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me ama e Ele vai me levar para o céu. É assim, gente? Não é assim. Deus me ama, mas Ele não quer me deixar da forma como eu sou. Ele não quer me deixar da forma como eu estou. Ele quer me transformar à semelhança de Cristo. Então, para que eu fique à semelhança de Cristo, eu preciso fazer a vontade dEle. E a vontade dEle, às vezes, não é fácil. Mas a vontade dEle vai me ajudar a cada dia ser uma pessoa melhor e ficar mais semelhante a Jesus. Então, por isso, a gente precisa fazer os 12 passos para a gente ter uma vida melhor, para a gente ter ao nosso redor pessoas mais positivas e pessoas melhores também. Então, a minha influência sobre as pessoas ao meu redor vai fazer com que a vida delas fique mais positiva também. Não é bom? Não é lindo isso aqui? Então, olha só. A obediência não é uma mera concordância, e sim uma consequência do amor. A lei de Deus é uma expressão da natureza divina, é uma personificação do grande princípio do amor, e por isso o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se nosso coração for renovado à semelhança de Deus, se o amor divino estiver nele implantado, é claro que viveremos em obediência à lei divina. Quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem que Deus criou, a promessa do novo é cumprida. Ela está em Hebreus 10:16. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. E se a lei estiver escrita no coração, claramente ela moldará a vida. A obediência, o nosso serviço e o compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Em 1 João 5:3 diz o seguinte:
porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Em vez de dispensar as pessoas da obediência e a fé, somente a fé, que nos faz participantes da graça de Cristo, capacitando-nos a obedecer. Então, você entendeu? Não é só a fé. A fé me capacita a obedecer. A fé me capacita a fazer a vontade de Deus. Então, se eu fui salvo pela graça, essa graça me constrange a fazer a vontade de Deus. Então, se eu falo para todo mundo que eu sou salvo, que eu fui salvo pelo amor de Deus, mas eu não amo o próximo, eu sou mentiroso. Eu tenho que amar. E para me mostrar que eu amo o próximo, eu preciso reparar os meus erros. Então, são coisas interligadas que a gente não tem como ficar sem. A gente precisa fazer a vontade de Deus. E olha, a obediência é um fruto da fé. E ela se manifestou para tirar os pecados. E em Deus não existe pecado. Todo aquele que vive pecando não está em Deus. Aqui está a verdadeira prova. Se estivermos em Cristo, se o amor de Deus habitar em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos e os nossos propósitos e ações estarão em harmonia com a vontade de Deus. Então, se eu estou em harmonia com a vontade de Deus, estou mostrando que o amor de Deus reina em meu coração. Agora, se eu não estou em harmonia com a vontade de Deus, a gente sabe que a gente tem harmonia com o maligno, né, gente? Então, a gente precisa cuidar muito bem disso. E aqui, em 1 João 3,7, diz o seguinte: filhinhos, não se deixem enganar por alguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. A justiça está definida pelo padrão da santa lei de Deus, como está expressa nos 10 preceitos dados no Sinai. A suposta fé em Cristo, que leva a pessoa a se esquivar da obrigação de obedecer a Deus, não é fé, é presunção. Olha só. Pela graça, vocês são salvos mediante a fé. Entretanto, a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Jesus Cristo disse isso acerca de si mesmo, antes de vir à terra. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. E antes de subir ao céu, ele declarou: tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. A condição para a vida eterna ainda é a mesma de sempre: a perfeita obediência à lei de Deus, a perfeita justiça, exatamente como era no paraíso, antes da queda dos nossos pais. Se a vida eterna nos fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, a felicidade de todo o universo estaria correndo perigo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com toda a sua miséria, se perpetuasse. Antes da queda, Adão podia apresentar um caráter justo mediante a obediência à lei de Deus. Mas ele fracassou e, por causa do seu pecado, nossa natureza se acha decaída e não podemos, por nós mesmos, alcançar a justiça. Pelo fato de sermos pecadores, profanos, somos incapazes de obedecer perfeitamente a santa lei. Não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei, mas Cristo providenciou a solução. Ele viveu nessa terra sem pecar, morreu por nós e agora se oferece para remover os nossos pecados. Ao entregar-se a ele, aceitando-o como seu Salvador, você, por causa dele, será considerado justo. Não importa quão pecaminosa possa ser a sua vida, o caráter de Cristo substituirá o seu, e você será aceito diante do Pai como se não houvesse pecado. Além de tudo isso,
Cristo transformará o seu coração e ali, pela fé, ele vai habitar. Por meio da fé e de uma contínua submissão à sua vontade, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, ele operará em você o querer e o realizar, segundo a sua vontade. Você poderá dizer: esse viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por intermédio de Cristo, você manifestará o mesmo Espírito e as mesmas boas obras, e obras de justiça e de obediência. Portanto, nada temos que nos vangloriar, nenhum motivo para a exaltação própria. Nossa única razão para a esperança está na justiça de Cristo, que nos é imputada como resultado da obra do Espírito Santo, o qual atua em nós e por nosso intermédio. Quando falamos em fé, devemos ter em mente que existe uma distinção. Existe uma espécie de crença que é totalmente diferente da fé. A existência do poder de Deus, a veracidade de sua palavra, são fatos que nem Satanás e suas hostes podem sinceramente negar. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Mas isso não é fé. Onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão da vontade a Ele, onde o coração é entregue e as afeições são nele concentradas, aí sim existe fé. Uma fé que opera por meio do amor que purifica o coração. Mediante essa fé, o coração é renovado à imagem de Deus. E o coração que, em seu estado não regenerado, não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo agora alegrar-se em seus santos preceitos e exclama como salmista: quanto amo a sua lei, é minha meditação todo dia. Então a justiça da lei se cumpre em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vocês viram? Satanás e seus anjos também acreditam em Deus, acreditam e tremem, eles tremem porque Deus existe. Mas qual é o problema? Eles não obedecem. Então, qual é a diferença daquela pessoa que fala que acredita em Deus, mas não obedece a Deus? Ele está igual a Satanás. Então, por isso que a gente fala que as obras e a graça andam juntas. Não tem como eu ter a graça sem ter a obediência a Deus. É impossível o amor de Deus estar no meu coração, estar na minha vida e eu não fazer a vontade do Pai. Não tem coerência nisso. Como é que eu falo que eu sou salvo, que eu vou ser salvo por Deus, sendo que eu estou fazendo tudo errado? Não dá, não tem jeito, não tem como. E aí, a gente precisa conhecer o poder perdoador de Cristo. E quando eu conheço o perdão de Cristo, eu ofereço esse perdão a quem me fez mal também, tá? Então, olha só. Nosso caráter é imperfeito. Nossa vida cheia de faltas. Mas o coração renovado pelo Espírito Santo diz o seguinte: que não recuemos em desespero. Nos coloquemos aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros. E não devemos desanimar, mesmo se formos vencidos pelo inimigo. Não seremos rejeitados nem abandonados por Deus. Jamais, jamais. Cristo está à destra de Deus, também intercedendo por nós. E Ele vai nos ajudar toda vez que cairmos. E, de verdade, com arrependimento, nos achegarmos a Ele pedindo perdão. E São João escreve o seguinte: escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E não nos esqueçamos das palavras de Cristo. O próprio Pai os ama. Ele deseja atraí-los para si, para que você possa ver sua própria pureza e santidade refletidas em você. E se você entregar aquele que começou em você a boa obra, há de continuá-la
até o dia de Jesus Cristo voltar. Então, olha só, a nossa entrega, a nossa dedicação ao Senhor vai abrir as portas para que Ele trabalhe em nosso coração, para que Ele trabalhe em nossa mente, em nossos atos, para que a gente faça a vontade de Deus. E quando a gente cair, a gente volte, peça perdão, peça desculpa, restitua, reorganize e volte para o caminho correto, para os caminhos de Deus. Quanto mais perto você estiver de Jesus, mais cheio de falta sentirá os seus próprios olhos, pois a visão ficará cada vez mais clara e suas imperfeições serão vistas em amplo e distinto contraste com a natureza perfeita de Cristo. Isso é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder e que a influência vivificante do Espírito de Deus o está despertando. Quem não reconhece a própria pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. A pessoa que é transformada pela graça de Cristo passará a admirar seu caráter divino, mas o fato de não enxergar a própria deformidade moral é uma equívoca evidência de que não tivemos uma visão da beleza e da excelência de Cristo. Quanto menos enxergarmos as nossas próprias os nossos próprios erros, tanto mais revelaremos a infinita bondade de nosso Salvador. A percepção de nossa pecaminosidade nos conduz àquele que pode de fato nos perdoar e nos limpar de todo o mal. E quando uma pessoa, ao perceber seu desamparo, busca a Cristo, ele revela-se de maneira poderosa. Quanto mais percebermos nossa necessidade de achegarmos a Ele e a Sua palavra, mais elevada será a visão que teremos do seu caráter e mais plenamente refletiremos a sua imagem. Então agora a gente termina o 8º passo. Você já pensou nas pessoas que você precisa restituir, nas pessoas que você precisa pedir perdão, nas pessoas que você precisa pedir desculpa? Vamos lá, vamos pedir a Deus. Dá-me o tempo e a hora e o que eu deverei dizer e dá-me paz no coração para que a culpa fuja de mim, saia de mim, que a culpa nunca mais atrapalhe a minha vida. Vamos fazer isso? E assim a gente vai ter uma vida mais leve, mais tranquila. Então, uma boa noite para vocês e até o 9º passo. Até mais!